Fala, meus amigos corintianos e corintianas, muito bem-vindo ao canal, estamos aqui para mais um vídeo. Mas antes de iniciar, peço uma ajuda para vocês, se inscreve no canal, curte o vídeo, para ajudar no crescimento e no engajamento, beleza? Vamos aí às últimas notícias do Timão. Que venceu. Ontem eu estava vendo a entrevista coletiva de Ramon Dias e de Emiliano. Eu acho que eles não queriam falar muito, ou estavam com pressa, mas era a mesma resposta. Carnaval. Só pega depois de você ver. Curtinho. É tudo curtinho e eles Objetivo, estão... né? Ele está feliz, nós estamos felizes. Ele está feliz, nós estamos felizes. E a vida seguiu assim. Vamos acompanhar o que disseram os personagens do jogo do Corinthians. Presta. Depois vamos ter que falar disso aqui também no final do programa. Vamos mandar um beijão aí para o pessoal, né, que ganhou o Oscar, né? Homenagem, né? Mas vamos falar agora do Corinthians e ouvindo os personagens aí da vitória do Corinthians diante do Mirassol. Vamos lá. Primero felicitarlo porque fue muy inteligente tácticamente en lo que trabajamos, en lo que hicimos. Tenía que retroceder con el lateral, no le dio espacio, retrocedió. Es un gran profesional. Entendió que estábamos jugando una final y no solo él, sino Romero retrocedía, Yuri retrocedía, estuvimos muy ordenados tácticamente y por eso un buen resultado. La torcida tiene el derecho de falar, son torcedores, pueden falar y pueden hacer lo que les quieren. El grupo lleva, yo que el grupo que más ganó en la última década. Entonces no sabemos internamente lo que hacemos, no estamos chancheados con nadie, ni mucho menos, y cada uno tiene el derecho de falar y de hacer lo que quieren. El grupo, este grupo, el que está haciendo resurgir a Corinthians de la forma que está, y la verdad que feliz por el grupo porque viene sufriendo mucho. Na tela aí os melhores momentos da vitória do Corinthians. Natália Ferrão, ontem eu acho que dá para dizer que foi muito bem o Corinthians ou sofreu um pouquinho? Qual que é a sua análise do jogo? Sofreu não, viu? O Mirassol não foi um jogo brilhante da expectativa que se tinha. O Corinthians, na minha visão, né, nem precisou se esforçar tanto para construir o resultado. Acho que foi um jogo tranquilo para o Corinthians, o Mirassol com muita dificuldade de construção. Aí o gol que o Prates falou, né, o Muralha dentro do gol para defender. Aí fica difícil, mas foi um Corinthians que soube trabalhar bem as suas qualidades ofensivas, principalmente. Muralha, apesar da falha, em alguns momentos foi importante para defender. Quando estava 0-0 ainda, ele defendeu uma cabeçada importante. Depois desse jogo, esse chute do Memphis. E aí? E aí, Rafael Prates? Depois ele acabou se redimindo, né? Defendeu com o pé direito o chute do Martínez. Que podia ter tocado, inclusive, né? Se ele toca a bola, talvez tivesse condição melhor ali, mas na reação rápida. Mas foi um Corinthians que passa sem muita preocupação. O recorte daquele jogo contra o CL tinha ficado uma interrogação de como seria o jogo contra o Mirassol. Mas o Corinthians se comportou muito bem. Tem aquele lance duvidoso com o Carrídio, né? Da expulsão ou não expulsão, muita reclamação do Mirassol. Mas o Mirassol, o pouco que chegou, estava lá para garantir. Olha quem faz esse gol. É de boa noite, né, que se fala. E cobrou esse escanteio do primeiro gol, né, Edu? Importante para o Memphis Depay a atuação de ontem, um gol que ele fez, obviamente, porque ficou uma impressão, assim, de dúvida depois da classificação na Libertadores. Pela dificuldade que a UCV colocou em Itaquera contra o Corinthians. Ontem, o único temor do Corinthians no jogo foi ali um começo um pouco mais equilibrado, o Mirassol chegou a arrematar 2 vezes com o Danielzinho, mas o único temor foi antes desse gol, porque o Corinthians era melhor, o jogo estava tranquilo, mas o Corinthians não fechava o jogo. E aquela história de que, olha, uma bola parada, um erro de alguém, uma desatenção, pode ter um empate inesperado. Agora, o Corinthians teve risco zero. Avançou com merecimento. Eu gostei do lateral esquerdo aí que chegou. Pô, ele pôs a bola certinho, cara. Um lance que ele teve muito espaço, né, Edu? Mas ele aproveitou muito bem. E ele entrou bem no jogo. O Bidu foi o titular. Ontem, Ramon e Emiliano mudaram os 2 zagueiros. E acho que os 2 foram bem ontem. Não foram tão exigidos, Félix Torres e Gustavo Henrique. E sem o Garro, que ficou no banco, entrou no final, começa o Romero. Inicialmente o Memphis um pouquinho mais para a esquerda, o Bidon como um camisa 10, o Romero pela direita e o Yuri Alberto como centroavante. E o Romero, além do gol, de novo, boa participação, ajudou muito o time. É um jogador que contribui muito quando o time perde a bola, dá opção para atacar também. Memphis, pelo gol e pela participação, cobrando escanteio no outro, eu achei o melhor em campo. Bidon foi bem. Corinthians ganhou com tranquilidade. Se impôs e o Mirassol não ofereceu muito risco para eliminar o Corinthians, não. E a gente está falando do Mirassol que está
e está crescendo no futebol nacional. Né? Ou seja, ele já está Série A, vai enfrentar grandes times. Então, o Corinthians elimina um time que, né, pelo menos no papel, ele tem essa situação que é de ter ser um oponente um pouco mais forte. Né? Mas o Mirassol oscila muito também em relação ao jogo coletivo ao longo do Campeonato Paulista, né? Muita interrogação em relação ao que seria esse jogo contra o Corinthians, em relação a isso, a essa oscilação que o Mirassol teve. Acho que para o restante da temporada, pensando em Campeonato Brasileiro, talvez alguns ajustes ali, algumas opções para banco de reserva, para tornar o time com um elenco com mais profundidade. Porque o Mirassol ontem foi o que o Pratos falou e a gente já bateu aqui. O Corinthians não sofreu. Muito pouco de criatividade ou de tentativa, não sei se falta repertório, mas foi um Corinthians que conseguiu uma classificação muito tranquila. Esse negócio de não sofrer é por conta da zaga ou do sistema? Acho que o time como um todo, Edu. Os zagueiros tiveram uma vida tranquila ontem, pela até inofensividade do Mirassol. Né? O Félix Torres, no primeiro tempo, marcou o Yuri Castilho muito tranquilamente, porque ele colava no Yuri Castilho, o Yuri Castilho não conseguia girar muito, a bola não chegava muito para o centroavante. O Mirassol faz uma troca de centroavante entre o Matheus Davó, termina o Léo Gamalho, que até conseguiu tentar uma cabeçada, ou deu uma cabeçada, mas ontem os zagueiros do Corinthians foram muito tranquilos, porque o jogo ficou tranquilo. O Corinthians soube levar bem o jogo, Edu. Acho que o Corinthians até em algum momento, o Corinthians de vez em quando, é um time que gosta mais de correr do que trabalhar com a bola. E esse time trabalha muito bem com a bola. Tem meio-campistas muito acima da média, tem atacantes que estão em um momento muito bom. E em algum momento, quando aparece algum espaço, o time quer correr muito. Fez isso muito na quarta contra o CV e um pouco ontem também contra o Mirassol. Mas ontem está muito mais ligado ao time seguro, melhor que o Mirassol, do que propriamente aos zagueiros que foram muito bem. Foram bem, mas foram uma continuidade do que o time apresentou. E a gente tem que falar sobre esse Corinthians que avança no Paulistão, mas o corintiano ontem, aí eu gostei da resposta, né? Vocês cobravam que não fazia gol, agora o Corinthians não der, né? Agora tem sempre uma cobrança, é natural. Teve uma hora até que o Ramon olhou para o Emiliano e falou, tem que ter paciência na coletiva. É normal, cara, eles vão sofrer com isso, porque eles estão comandando um grande time de futebol brasileiro. E tem uma grande notícia também. A cobrança, né? Não, a cobrança é natural. Eu até acho que o corintiano ficou muito ressabiado com o que viu na quarta-feira, que esperava que o time fosse passear contra o CV. A UCV fez um belo jogo em São Paulo. O Corinthians teve problema, mas a UCV ofereceu muita resistência, dificuldade ao Corinthians quando tinha a bola, principalmente. Mas tem uma grande notícia aí no Paulista para o Corinthians, que é sempre definida na Neoquímica Arena. Sim. O time da Neoquímica Arena perde poucas vezes, é um time muito forte jogando em casa. A semifinal vai ser na Neoquímica Arena. E se for para a final, o primeiro jogo fora, segundo jogo em casa. Para o Corinthians é uma grande notícia, Edu. Porque aí é um ambiente muito favorável ao time. É um ambiente que muitas vezes intimida os adversários. Então, além da vitória ontem, né, dessa tranquilidade, porque a vitória foi tranquila mesmo, decidir sempre em casa para o Corinthians é uma grande notícia. Paulista até o final, enquanto o Corinthians ficar, vai jogar sempre a segunda, o jogo que decide em Itaquera. O Muralha realmente não viveu uma grande Não. Fez 2 defesas boas, mas vai numa fase que eu vou te contar. Para mim, errou nos 2 gols. O primeiro gol é a participação dele por estar dentro do gol, mas era uma bola que tinha gente para afastar, né? E o segundo gol, a bola tudo bem que ela pega no chão, né? E ele coloca para dentro do gol. Vamos falar de Romero? Porque o Romero, ele tem chamado muito a atenção. Exato. Tem uma tela aí, Nath, para a gente olhar, sobre o Romero inserido na história do Corinthians. Ele já é o maior artilheiro no século XXI. Olha lá, 66 gols. Passou o Jô, 65. Yuri Alberto, 62. Dentinho, 55. Guerreiro, 54 gols. O Romero... come banco muitas vezes. Exato. Né? Esses caras quieto. Aí, ó, eram todos titulares. Então, acho que esse é o ponto principal, assim. Ele é um cara que, como disse o Prates, ele ajuda muito. Você pode questionar tecnicamente algumas questões dele, mas a entrega dele, e é inacreditável a aura que ele tem para jogar na Neoquímica Arena quando o time precisa. Principalmente de um cara para fazer algo e dar uma acalmada no time. Né? O jogo ali começa, como disse o Prates, com finalização do Mirassol. E aí, numa oportunidade completamente sozinho, ele faz o gol. Ele tem uma identificação absurda, a torcida gosta muito dele, porque sabe que ele é esse cara aí, que ele veste a camisa, que ele honra a camisa. Então, são números importantes. Muitas vezes foi perguntado se ele era subestimado demais, se não era, mas ele continua ali. Quando ele tem a oportunidade, ele ontem entrou como titular,
mas na maior parte das vezes ele tem sido reserva nesse time do Corinthians. Não, e ele é ídolo, né? Eu vi até muita enquete, ele é ídolo do Corinthians. Agora, você pode colocar em qual sim, aí é uma outra mas história. ele é ídolo, né, Prats? E o ídolo é algo muito pessoal, né, Edu? Porque cada um tem um critério para definir ídolo. Tem um que acha que tem de ganhar tudo, tem um que não. É você se sentir representado pelo jogador em campo, não necessariamente é o melhor do time, tecnicamente. Romero é um jogador que tem muitas qualidades, muito útil ao Corinthians. Os treinadores gostam muito porque dá a impressão que o treinador fala uma vez com ele e já sabe o que tem que fazer. Você tem que ficar toda hora falando, não, vem pra cá, vem pra... Não, se posiciona assim, eu quero que você faça isso. Ele vai te entregar. Você sabe que ele vai poder te entregar, tem algumas limitações, mas faz gols importantes. É um jogador que tem muita contribuição coletiva com o time também. É absolutamente natural e justificável como ele é querido pelos corintianos. Porque ele entende o clube, tem muito respeito pela instituição. Ele vira e mexe, é o que vai sair, porque quando se pensa em parte técnica, ele geralmente está atrás de alguns outros. Mas está aí. É o gol da classificação, é um gol que ele participa. É o gol de uma vitória importante, é o gol que ele faz. É o passe importante para alguém fazer um gol também. E na briga contra o rebaixamento, ele foi fundamental muito importante. também. Pois é, e ele sempre Não teve... da temporada passada, mas da anterior também. Perfeito. E vocês acham que o Corinthians vai com moral? Vai ser diferente contra o Barcelona depois de se classificar nesse final de semana? A expectativa é essa, né? Ou não. Edu, a expectativa é essa. O que vai depender é muito de como o time vai se comportar. Entrar como entrou contra o CV, como disse o Prats, é quase pedir para ser desclassificado e ir para uma Sul-Americana. E para o planejamento do Corinthians isso não seria nada bom. A folha salarial é alta, tem jogadores importantes ali e a Libertadores casaria mais com a expectativa do que tem a torcida hoje. Não marque nada para quarta-feira, Rafael Prats. O que terá quarta? Olha ali, ó. Opa! Barcelona e Corinthians. E Quarta-feira, 9h15. O pré no Sport Center desde as 4 da tarde. E depois o pós no Linha de Passe para você acompanhar tudo na ESPN e no Disney Plus. Já é a segunda fase, né, da Libertadores. Tem cara que fala pré-Libertadores. É a fase 3, na verdade. Já, Fase né, 3, fase 3. isso. Depois dessa aí é a fase de grupos. Aí, Passou, tá na exato. Libertadores nos grupos. Então vem que vai ser espetacular.